Obrigada pela presença de todo mundo. Desculpem pelos transtornos, mas acho que é um pouco isso mesmo, né, que a gente faz sempre. Improviso, e vai se virando, e acho que muito do funcionamento do sistema das artes como um todo, ainda mais no contexto que a gente está, é meio que isso, e o importante é fazer. Então, acho que ontem a gente fez uma dinâmica interessante, que foi ouvir o que cada um tinha para falar e fazer um fechamento com a participação de todo mundo. Então, vamos seguir o baile, né? Marcelo, você começa? Posso começar. Então, tá bom. Então, eu estou super entusiasmado com a ideia que foi colocada ontem de uma escola de arte em Nova Friburgo. Eu acho que é de extrema importância a criação de uma escola de arte em Friburgo. Porque, assim, existem muitos artistas em Nova Friburgo. Nem todos têm a possibilidade de ter uma formação. Eu acredito no artista autodidata também, mas é uma exceção. E por muito tempo eu acreditei que uma escola de arte não fosse necessariamente um dado importante na formação do artista, porque eu fui aluno da UFRJ na EBA e foi um momento de transição, eu acho, da escola. Ainda existia uma velha guarda na escola e eu tenho eu tenho alguns vícios que eu acho que eu consegui tirar esses vícios do meu trabalho, mas por conta de uma escola de arte. Eu acho que a escola de arte, tanto ela pode ser super positiva, eu continuo acreditando numa escola de arte. Foi fundamental ter feito a EBA, a UFRJ, mas eu tenho várias restrições a essa minha formação, porque eu precisei de verdade de tirar alguns dados que me foi passado, entendeu? E eu acredito na escola de arte. Mas por que eu estou falando isso? Porque não só uma escola de arte para formar artistas, mas para pessoas que não necessariamente têm um trabalho de arte, que possam frequentar a escola de arte. A arte como currículo da escola pública, ela é fundamental. O Marcelo falou uma coisa muito importante, que é criar essa escola sem ser especificamente só para os alunos. Ela tem que estar aberta para o público, né? Para o público poder ter acesso, de novo o que a gente falou ontem, vou repetir o que foi dito, não ficar essa coisa distante de arte, é uma coisa que você não pode tocar, que você não pode comprar, que você não pode ter acesso. E a escola vai trazer isso para todo mundo, né? Com cursos ou com formação de profissional. E a escola é esse o caminho, né? O curso é esse caminho. É mostrar para quem já tem talento qual é o caminho que tem que seguir, a orientação. Marcelo falou isso também, né? E a escola vai trazer isso e proporcionar que outros caminhos se abram, exposições sejam montadas, artistas conheçam os artistas daqui, os outros de fora venham para cá, para fazer esse intercâmbio, né? A escola vai movimentar isso, a arte vai circular na cidade, aqui e fora, né? A troca vai ser desse jeito. Bom, eu queria agradecer ao Marcelo, ao Carlos Borges, aos colegas aqui da mesa, especialmente a audiência, por estar presente. É um prazer poder discutir algumas ideias com vocês. Eu vou talvez fazer uma colocação assim, talvez baseada um pouco em alguns porquês e alguns acasos, como as coisas foram sendo de alguma maneira construídas para que chegasse a esse ponto quase curioso para mim de ser denominado de um colecionador. Quer dizer, isso para mim me causa um certo ainda espanto quando eu ouço essa palavra. A coleção do Marcelo, eu fico um pouco ainda
em dúvida, né? Apesar de entender e aceitar. Assim, todo mundo, né, quando faz uma atividade intelectual, tem uma espécie de uma trajetória, né? Uma trajetória histórica, uma trajetória familiar, uma trajetória individual, que reúne todas essas influências. Então, certamente, quer dizer, a minha infância e adolescência teve uma influência muito grande dos meus pais, que são médicos. Eu sou médico, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou professor de uma área que é dentro da biologia e dentro da medicina, que é a imunologia. Então, eu sou um cientista, faço investigação científica e, desde a infância, tive a oportunidade de viver num ambiente em que meus pais, médicos, tinham um grande interesse por arte. E minha mãe, por exemplo, é a maior colecionadora de um artista gaúcho que se chama Ado Malagoli, que é um artista modernista. E ela colecionava objetos também, de antiguidades. Então, a gente viajou e aqui no Rio de Janeiro e na Europa ia a museus. Então, sempre houve uma influência desse universo da arte, da cultura, mas dentro de uma visão bastante tradicional, quer dizer, até a arte moderna, né? E no ambiente que eu sempre vivi, não dos meus pais, mas dos amigos, né, da medicina e tal, a arte contemporânea é sempre vista com um olhar, de alguma forma, talvez preconceituoso. Isso aqui eu posso fazer, isso daqui qualquer um pode fazer, isso daqui uma criança faz. E quando comentando trabalhos de artes de pessoas que eu vou, inclusive, talvez mencionar, porque algumas foram experiências para mim muito reveladoras. Então, tem esse primeiro momento, né, que é a minha formação da infância e da juventude, e certamente, quer dizer, quando eu conheci a Nena Baltar e eventualmente começamos a namorar e eventualmente nos casamos, isso porque são coisas que você não sabe se vão acontecer e você não explica muito bem por que aconteceram, né? Depois elas fazem sentido, né? Quando você olha o passado para trás, ele faz sentido, mas naqueles momentos, de fato, eram situações... E aí, dentro disso, eu conheci também o Marcelo e o Joaquim, e talvez a gente tenha até se esbarrado nessa época, o Cazu, o Irra. Então, em 86, se eu não me engano, ou 87, teve o Salão Nacional, o Salão Carioca, talvez, e me lembro do Marcelo saindo dentro de um ovo e umas colunas gregas, e ele acho que ganhou o primeiro prêmio do Marco Molina. Então eram personagens, né? Eu fazendo medicina, uma turma de 130 alunos bem tradicionais e ao mesmo tempo convivendo nesse ambiente de pessoas que trabalhavam e trabalham com arte, né? E principalmente arte contemporânea. E já nessa época eu fiquei muito impressionado, entre os vários artistas, com o trabalho do Marcelo, principalmente naquela época com o trabalho de gravura e de desenho, que eu gostava muito desses trabalhos do Marcelo. Então, foi abrindo um universo, quer dizer, as galerias, os museus que a gente passou a frequentar juntos, a Nena, de certa maneira, me guiando nesse olhar, né? E o trabalho dela, o trabalho da Lúcia Vignoli, são momentos muito próximos, né? E, de certa maneira, isso remete a essa ideia do nome da exposição, de se chamar Proximal, é relacionado a essa enorme proximidade que foi sendo construída com os artistas. Porque eu passei a observar o processo de investigação desses artistas, e aí perceber que
apesar da ciência e a arte terem aspectos muito distantes, eles têm um aspecto pessoal de investigação que é o que me parece e me atrai mais, quer dizer, quando eu vejo a trajetória de um cientista e quando eu vejo a trajetória de um artista. No âmbito da ciência, eu também noto que a gente, estando alijado, né, dos grandes centros de geração de conhecimento, ainda assim, a gente é capaz de, a partir daquilo que a gente fez, publicar um artigo científico que pode não ser na revista que a gente consideraria mais justa para a qualidade daquele trabalho, mas ainda assim a gente vai publicar esse trabalho e esse trabalho vai estar numa ferramenta de busca que todo mundo fazendo ciência vai encontrar, e se o seu trabalho é bom, com o tempo ele passa a ser reconhecido como tal. E sempre me espantou que na arte, artistas muito bons, dentro da minha perspectiva, não têm, ou não tinham, ou demoram a ter a oportunidade de mostrar o trabalho deles, né? Então, essa também passou a ser uma questão, né? Mas isso eu estou contando para vocês, mas até aí ainda não entrou nada de um futuro colecionador. E assim, a primeira obra que eu comprei foi uma obra que a gente comprou em Cusco, e era uma encomenda que a gente comprasse alguns cusquenhos, e a gente comprou alguns cusquenhos medianos, até que, perguntando, investigando, a gente soube de um restaurador de um museu de arte sacra em Cusco e tal, e a gente foi e conversou, e de fato ele tinha um cusquenho maravilhoso, que era feito por ele, baseado nos tecidos e nos pigmentos que ele usava para o processo de restauro. E a gente comprou esse quadro, essa pintura, colocamos num canudo super apropriado e saindo de Cusco, descendo. Então, em Santa Cruz de la Sierra, eu fui preso na Interpol, acusado de ser um ladrão de obras sacras bolivianas. Então, meu primeiro trabalho já foi uma luta para conseguir manter esse trabalho na minha coleção, que começava ali, né? Sem a ideia de ser uma coleção, quer dizer, eu não havia a menor ideia de que aquele seria o germe, o primeiro trabalho da coleção. Então, assim, apesar desse ter sido o primeiro trabalho que eu adquiri pessoalmente, depois a nossa casa era rodeada de trabalhos da Nena e de trabalhos que a Nena trocava com outros artistas. Então, nesse momento, também não era uma coleção, e não era a minha coleção. Se é que hoje dá para dizer que a coleção é minha, eu acho que a coleção é nossa, mas há uma controvérsia sobre isso. Então, esse ambiente do lar, ele era rodeado de obras de arte que não constituíam ainda alguma coisa que possa ser denominada exatamente de coleção. E aí, talvez assim, em 2009, eu me lembro que eu passei uns 40 dias fazendo um curso na Suécia, e aí ali eu acho que eu tive de fato uma revelação, assim, não uma revelação religiosa propriamente dita, mas eu fui no Museu de Arte Moderna, ou de Arte Contemporânea de Estocolmo, e estava praticamente vazio, acho que eu estava sozinho no museu, talvez. E me lembro, eu entrei no museu, eu me lembro perfeitamente, assim, na entrada do museu, no primeiro corredor, tinha uma Lotus verde e amarela, uma espécie de uma baratinha. E aquilo me chamou a atenção e tal. Só que, nesse museu, nesse dia, nesse período, estava tendo, talvez, uma das maiores retrospectivas do Robert Smithson. E eu não conhecia bem, quer dizer, a gente já falava às vezes, né, do Robert Smithson em casa e tal, mas
eu estava sozinho e numa sala em que estava passando aquele Hotel Palenque, em que ele vai comentando com slides e relatando o espanto dele daquele hotel, acho que no México, falando sobre a destruição e, ao mesmo tempo, a estética e o espanto. E aquilo realmente era um misto de dar gargalhadas e ficar parcialmente deprimido. Assim, era uma coisa absolutamente genial. E os trabalhos em que ele tinha montinhos com espelhos e com pedras e toda aquela revelação de estar diante de um experimento de muitos anos de um artista genial. Quer dizer, aquilo realmente me provocou uma mudança, né, de maneira de ver. E depois me lembro também vendo um trabalho do Cildo, acho que se chama Missões, em que há os ossos e as hóstias e lida com essa questão no Parque Lage. Ele fez houve um debate, e aquilo me impressionou muito também. Então, até aí eu ainda propriamente não tinha começado a adquirir. Acho que talvez comecei um dos primeiros trabalhos que eu adquiri, e isso também é uma outra questão, né? Assim, os trabalhos, eles têm uma personalidade, né? Quando você os adquire, você tem uma lembrança de quando os adquiriu e por quê, em que contexto e tal. Então, um dos primeiros trabalhos, acho que foi o Avião, né? Que é um trabalho que o Marcelo fez em Nova York e com teclas de computador, numa espécie de um cobertor de uma companhia aérea, talvez. E esse trabalho eu gostei muito, e ao mesmo tempo depois vi esse trabalho num vídeo que o Marcelo fez com a Bia Pimenta, e esse trabalho foi feito um pouco antes do ataque terrorista às Torres Gêmeas, e depois no vídeo aparece o Marcelo enrolado nesse trabalho. Então tem toda uma história, e também essa parceria com o Marcelo passou a ser uma parceria que eu passei a adquirir alguns trabalhos do Marcelo. Então, num certo momento eu tinha alguns trabalhos do Marcelo. Talvez a minha última aquisição, por outro lado, foi um trabalho do Ronald. Um trabalho do Ronald que eu vi alguns anos atrás, não muito, na Laura Alvim. E gostei demais. Quer dizer, aquela exposição é maravilhosa, né? O Nimbo Oxalá e o Rastro de Fogo. Fogo Cruzado, em Santa Teresa, e as fotos e os vídeos e aquilo tudo espantoso. Mas eu gostei muito de um trabalho super delicado em papel vegetal, com marcas de fogo, e eu falei, eu gostava muito de ter esse trabalho. E recentemente, já em função dessa coleção, surgiu a oportunidade de adquirir esse trabalho. Então, a partir de 2011, eu comecei a adquirir alguns trabalhos. Por exemplo, um dia fui no IBEU e estava tendo os novíssimos, né? No IBEU. E aí, chegando lá no IBEU, vi os trabalhos, e tinham coisas muito legais, tinha inclusive o Virgílio Neto e outras figuras, e tinha um trabalho da Daniela Seixas, que eu fiquei também maravilhado, que é o trabalho que está na minha coleção atualmente, né? Em que ela está na exposição aqui na KM7 agora, né? Em que ela lambe uma folha de papel com linhas, né? Ela lambe as linhas azuis dos papéis, e tem o vídeo, e tem o papel, e tem uma ampliação de um local lambido, né? E esse trabalho, na exposição, eu propus a ela de comprar. Eu falei, eu gostaria de comprar esse trabalho. E aí fechamos assim ali, tá bom, então é seu. E aí, sei lá, 20 minutos depois sai o resultado, e o trabalho foi escolhido o melhor trabalho daquela exposição. Eu falei, essa foi boa, né? Essa foi legal, assim. Fiquei satisfeito com essa situação.
E aí depois fui comprando outras coisas e às vezes ganhando, né? Então eu ganhei um trabalho da Marina Fraga, assim, ela estava com a revista Carbono e a gente conversando, eu passei a ajudá-la no corpo editorial, mais na parte científica, então eu escrevi um texto, escrevi algumas coisas, e isso então começou a ganhar corpo, e às vezes surge uma oportunidade. Por exemplo, o Washington Cucurto fez recentemente era para ser uma leitura um recital de poemas, mas a gente, quando eu cheguei lá na galeria, no ateliê da Nena e da Lúcia Vignoli, o Washington tinha pregado centenas de trabalhos dele lá em jornal, em papel e tal. E os trabalhos ele estava vendendo, assim, eram R$50, R$100. Eu comprei uns 15 trabalhos de uma vez só. Assim, e talvez teria comprado 30, assim, eu me segurei, né? Assim, porque tinha um monte de coisa que eu achei muito bacana e diferente, ao mesmo tempo uma coisa gráfica, e tinha também umas coisas pornográficas que eu fiquei super interessado, mas eu acabei não comprando, lamento. E outra, assim, o Arjan, eu comprei um trabalho do Arjan naquele leilão do Vai de Retro, Satanás. E aí, vai de retro, né? Acho que é só vai de retro, né? Só vai de retro. Então, assim, são oportunidades também que a Marina me deu um trabalho que eu gosto muito, que é uma frotagem, que também está na exposição. E depois eu comprei vários trabalhos do Marcelo, e um dos trabalhos que eu gosto muito é o trabalho do Manto, o trabalho do Líquens. E aí, assim, de certa maneira, a gente acaba fazendo escolhas, né, pessoais, e certamente a Nena, ela opina e fala, eu gosto muito disso, eu gosto daqui, não gosto tanto disso. E aí você acaba também tendo um pouco você faz a vez de um curador, né, de certa maneira. Então, e por acaso, eu vou tomar aqui a liberdade, talvez, de ler esse texto, que é um texto que eu fiz para uma exposição do Marcelo. Então, depois do dilúvio, né, que tomou conta aqui de Friburgo, né, o Marcelo ia fazer uma exposição no Sesc. E aí eu, por acaso, não sei, ele me pediu, ou eu decidi fazer, e aí eu escrevi um texto. Então eu não sou um curador, então não é um texto de um curador, mas também eu também não decidi nada sobre as obras, mas eu escrevi um texto sobre o trabalho dele. Então eu vou ler para vocês o texto. Aquelas sobras, párias amaldiçoadas pelo fogo. Se funes, tu poderias detalhar o momento da combustão de cada um deles, o teu estado de espírito, os elementos percebidos que compunham o cenário no intervalo daquelas quantas baforadas, a fumaça dispersa. Nuvem soturna, amazônica, destino incerto, Atlântico, destruição pela água, escalpe geológico, demográfico, merece nome próprio. A desconstrução metódica de cada indivíduo de milhares de maços com 20 idênticos, soma imprecisa dos tempos contidos nas guimbas, desfeitas, renovadas pelas pontas dos teus dedos longos, para uma existência que todas as outras, com suas cinzas e filtros com alcatrão, remetem, mas que jamais terão. Nos detalhes da queima, no apagar por pressão, ou pela água, ou pelo cansaço, os resíduos. Universo de elementos costurados, colados, reunidos, que formam um quebra-cabeça insolúvel. A percepção do conjunto, o cheiro, os detalhes quase moleculares da obra remetem às catedrais e suas catacumbas, retortas. A cosmogonia do bispo, os ossos do Cildo, minhas lágrimas em reverência.
Então esse texto eu fiz para essa exposição que o Marcelo fez aqui no SEG. Assim, para terminar, quer dizer, chega um determinado momento que eu tenho a sensação de que já não sou mais eu que coleciono. Quer dizer, a coleção é que se coleciona. A imagem que eu faço é um pouco das pessoas que começam a ficar obcecadas por tatuagens, né? Então, as pessoas colecionam as tatuagens, né? E vão colocando as tatuagens no corpo. E isso tem um custo e tem um espaço limitado, né? O corpo, ele é limitado, como a casa é limitada, como... Então a gente começa a ter, às vezes, mais trabalhos do que cabem, mas também os trabalhos começam a chamar novos trabalhos, e você não tem um controle completo do seu desejo, né? Então você deseja e às vezes luta contra esse desejo, não posso mais, não dá mais. Financeiramente ou geograficamente, né, espacialmente, já começa a ficar difícil manter, cuidar. Então, para terminar, quer dizer, eu não sou um colecionador, apesar de ser um investigador científico, eu não sou um grande investigador da arte contemporânea brasileira. Quer dizer, tem figuras que eu adoro, quer dizer, como eu falei, o Cildo, como a Lígia Clark, o Hélio, o Tunga, o Antônio Dias, o Raimundo Colares. Quer dizer, tem algumas figuras que eu... E os artistas que eu venho escolhendo, assim, para compor, né? Assim, esse universo, que é um universo que eu estava pensando, quer dizer, que de certa maneira é a materialização de um gosto, né? Você falar qual é o seu gosto em relação às coisas. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas quando você começa a adquirir os trabalhos, aquilo materializa um gosto, né? E essa materialização do gosto é uma coisa arriscada também. Então você se arrisca, né, em expor o seu gosto, que é diferente. Eu gosto do Richard Serra, eu gosto do Mata Clark, eu adoro esses caras, né? Mas é muito fácil você gostar de pessoas que são totalmente aceitas, né? Assim, aceitas no universo da arte contemporânea, né? É diferente você falar do Mata Clark quando ninguém conhecia, né? É diferente você falar do Picasso antes dele ser aceito como, né, um grande artista modernista e tal. Então, eu acho que eu não sou um investigador, quer dizer, eu continuo indo um pouco a esmo, encontrando, vendo, e aí eu gosto. Por exemplo, a gente foi agora na exposição do Franklin Cassaro e eu gostei muito, quer dizer, eu gostei muito das caixas com umas coisas médicas e que parecem uns fósseis. Então, eu gosto das coisas que eu gosto, assim, e às vezes isso assim, eu não sou muito convencido, mas eu também não sou muito humilde. Então eu acho que as coisas que eu gosto são boas. Então eu tenho a certeza disso. E essa certeza, é claro que quando eu, eventualmente, aqui, né, a gente vai expor, e aí a Ludmila fez a curadoria, eu estava um pouco, assim, talvez um pouco inseguro, mas não era uma insegurança real, assim, estou inseguro se as coisas são boas. Não era bem isso, assim, eu tenho que confessar para vocês que não era bem assim. Eu estava bem certo que as coisas eram muito boas, mas como é que as pessoas veriam isso? A gente ia conseguir estruturar de uma maneira que fosse percebida como um processo, E acho que aí entra esse outro aspecto, que talvez as coleções realmente se beneficiam muito quando tem um diálogo com pessoas que são curadores, mas também com os artistas, né? Então, é mais ou menos isso, assim, a ideia. Obrigado, gente. Boa tarde a todos.
Quem não me conhece, eu sou Ronald Duarte. Tem tantas coisas que eu quero falar que eu acho que a primeira coisa eu queria esclarecer que o conjunto de pontos cria uma linha e que o conjunto de linha cria um plano e que o conjunto de planos cria o espaço. Estou falando, isso é Kandinsky, tá? Isso é por conta do espaço que a gente está falando, né? Que até uma coleção é um conjunto de pontos, ou um conjunto de linha, ou um conjunto de planos, né? Também queria falar, tem outras coisas que vieram à cabeça, sobre o ensino da arte, sobre escola de arte, sobre o que é isso, né? O que é isso, né? E foi ótimo, antes da fala, a gente ter visitado o artista Cacau e ter visto o processo e o ambiente, o espaço e o conjunto de planos. Não sei se vocês estão entendendo, mas onde eu quero chegar. A questão do colecionismo, da paixão, da arte, da insegurança, da incerteza, da cegueira, parece que é geral, porque a gente vive cego, tateando, para ver se a gente sabe no que a gente está falando e o que a gente está fazendo e o que a gente está... Como que é o que eu gosto, é o que eu gosto. Eu adorei isso. Eu gosto porque eu gosto e eu não gosto porque eu não gosto. Olha que delícia. Não é tão bom dizer que eu gosto porque eu gosto. Então, essa liberdade, até eu estou pensando muito no processo do Cacau e da reação do Marcelo, quando disse, mas você apagou tudo. Isso foi fantástico. A experiência hoje, Cacau, obrigado, tá? Obrigado, porque eu fiquei olhando, a gente veio conversando sobre essa experiência e sobre a construção disso que a gente chama de arte e que vai tocar o outro, que diz que não entende nada de arte, mas é sensível, e vai tocar o outro que diz, eu preciso entrar para a escola de arte, eu vou assistir uma aula para pensar que vai saber de alguma coisa. Desculpa os devaneios, mas eu estou me divertindo aqui. Estou me divertindo mesmo, porque eu estou tentando ser o máximo honesto no meu sentido, na minha experiência, na minha vida, no que eu fiz da minha vida, né? Ser artista, o que eu fiz da minha vida? Ser artista. Que cilada, né? Você entra numa e não sai mais dela, é uma ida sem volta. Né, Marcelo? Que desastre, né? O que você fez da sua vida, Marcelo, ser artista? Caramba, eu fico pensando, gente, realmente... Eu estou aqui no devaneio, mas eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar no mercado de arte. Eu estou tentando me familiarizar, me tornar à vontade, mais à vontade, no ato de produzir e de fazer arte. Essa arte que é a mais verdadeira das artes, de todas as artes, que é aquela que você gosta. Porque você gosta. Olha que lindo isso. Eu gosto porque gosto, Marcelo. Entendeu? Não tenho que te dar explicação. Eu gosto porque gosto. Isso é o sentido mais puro de quem adquire ou de quem se apaixona ou de quem não sabe explicar porquê, mas comprou aquela coisa que tem que levar para casa, que às vezes é pesada, que não sabe nem aonde vai colocar. E não tem nem espaço, mas eu me apaixonei. Eu queria tentar falar desse sentimento tão obscuro, tão
pouco dito nas escolas, pouco dito no mercado, pouco dito nas feiras, pouco dito nas exposições, nos textos das exposições, é pouquíssimo falado do que é aquilo que me impulsiona a fazer aquilo que você gosta, que eu nem sei que você existe, né, Cacau? Quando a gente vê lá o seu esforço, que eu vi você preocupado, e com um esforço quase que sobrenatural, para poder explicar aquilo tudo que você está falando, mas eu percebi que nem mesmo você estava falando para você, mais do que para mim, mais do que para ela. Então essa conversa entre o que eu penso, o que eu faço, e entre eu e mim mesmo, você com você mesmo, é que vai decidir, é que vai nortear, é que vai fazer o outro sentir. É justamente essa liberdade interior de você com você mesmo é que vai decidir para onde eu vou, para lá ou para cá, isso ou aquilo. Qual a hora de parar de apagar? Qual é a hora de parar de apagar o teu desenho? Você sabe a hora? É quando acabou a borracha? Ou quando acabou o papel? Ou quando apagou tudo? Qual é a hora de parar? Qual é a hora de parar de pintar aquilo que o Marcelo pensou que estava pronto e que você detonou? Qual é a hora de parar? Qual é a hora de parar de fazer o desenho, o rabisco, a anotação da ideia, a materialização da própria existência? Quando a gente faz arte, a gente tenta se inscrever, tenta criar, navalhar, criar cicatrizes no mundo. Cada obra de arte é uma cicatriz, não existe não fazer, eu preciso fazer. É uma necessidade tão intrínseca que eu tenho que marcar esse mundo. Eu tenho que me inscrever em todos as feiras, as exposições e tudo para mostrar. Porque hoje, quando o Cacau mostra a produção dele, só o fato dele abrir e mostrar mudou a cabeça dele mesmo, já mudou, porque o olhar do outro, isso que eu queria falar, que eu vim pensando o tempo todo, o olhar do outro, ele constrói o teu mundo. Ele também ajuda a construir o olhar, constrói o mundo que você vê. Não existe esse mundo. Esse mundo só é construído com o nosso olhar. A arte, ela é construída com o nosso olhar. Apesar de todos os vícios, de todos os excessos de imagem, que a gente estava conversando hoje com o Carlinhos, sobre que imagem é essa que a gente produz hoje. O que é isso que consegue ainda tocar alguém pelo olhar? Como é? Eu tenho até um trabalho que é cruel, que é um óculos com o símbolo da TV Globo. Só que dentro do óculos tem duas agulhas. Quando você veste os óculos, você fura os dois olhos. Isso é uma crítica a essa visão massificada, doutrinada, perniciosa, capciosa e pedagógica, porque ela constrói um pensamento, uma sociedade e coloca todo mundo meio amortizado, assim, calma, calma, calma. Pois é, essa introdução toda é para dizer que não sejamos calmos, nem duvidosos. O tempo todo a gente tem que fazer afirmações e escolhas com absoluta certeza. O Marquinhos Cardoso, inclusive, é o meu mestre das certezas daquilo que ele vai fazer, porque ele é tão ativo naquilo que ele está fazendo que ele tem absoluta certeza. Então, o artista, quando ele está na dúvida, ele não sai do lugar, ele fica remoendo, ele fica náufrago de um oceano gigantesco. Mas quando ele escolhe uma direção, ele pega até uma onda e acaba chegando numa praia. Então, quer dizer, essa escolha do artista é que vai tocar o sentido
do objeto que a gente chama fetichizamente de arte, de alguma coisa que vai ser um objeto que você coleciona. Que valor tem isso? Quanto custa? Qual é o preço? Quanto vale? Como é que eu vou valorizar, vou determinar quantos reais custa esse copo de cabeça para baixo, porque foi um ato de um artista que eu assino R. Muti. Qual é o valor da fonte? Que é verdade que a fonte foi uma apropriação industrial? Ninguém sabe. O Sildo, inclusive, me contou que existe um caderninho do Marcel Duchamp que ele mandou fabricar o urinol, ele mandou fabricar a roda de bicicleta, aquilo tudo foi fabricação própria dele, não foi apropriação. O remédio é o Katsu, entendeu? Isso é uma visão de um crítico de arte, de quem quis promovê-lo, mas, segundo o Sildo, ele mesmo criou a fetichização do objeto industrial, como o handmade. Me aproprio e assino. Né? Quanto vale a assinatura do artista? Que artista é esse que tem, só assinar vale a mesa? Vamos ver se vocês estão acompanhando para ver aonde eu quero chegar na questão do mercado de arte. De que mercado é esse que eu estou falando? Porque ontem eu falei do caixa 2 e caixa 2. Mercado, mercado e mercado. Né? Tem vários mercados. A gente constatou isso. Mas se a gente pulveriza esse mercado dentro de uma visão particular do artista, de que ele também pode brincar ou interferir, como o Marcel Duchamp fez, no mercado, é só pegar as revistas de estilo, se alguém tiver acesso, e ver o quanto ele bateu no mercado, o quanto ele criticou o mercado. E quando ele cria os objetos industriais mercadológicos como obra de arte, será que a fábrica que fez o urinol existe e produziu em série para poder ele assinar? Não. Existe o objeto, o urinol, aquele assinado como um fetiche, sim, como está quase a Mona Lisa, quase numa redoma de vidro. Até a própria Mona Lisa. Vocês pensam que quantos quadros o Leonardo da Vinci pintou? Quem pensa que foram 200? Não foram. 27 quadros que Leonardo da Vinci pintou. Será que ele estava preocupado com o mercado? Entendeu? Então, eu estou querendo chegar no ponto que cria uma linha, da linha, que cria um plano, e do plano que cria o espaço. Estou querendo chegar aí em relação ao mercado, em relação ao que você compra, o que você leva para casa. Se é um conjunto de pontos, é um conjunto de linhas ou um conjunto de planos. Que espaço é esse que você tem dedicado a essa valorização? Essa é uma valorização para você doar para uma fundação depois, ou para os seus filhos torrarem e venderem por qualquer tostão, porque nem sabe de quem é. Entendeu? Então essa relação, quando a gente falou hoje sobre um colecionador que vira uma estrela, que vira um artista, que vira uma celebridade, como Constantin, como Chateaubriand, como vários colecionadores conhecidos, qual é a relação? Eu sei pelo próprio Chateaubriand. O Chateaubriand realmente é um apaixonado, um coroa. O filho já não tem essa mesma relação. O filho do Chateaubriand, que hoje cuida da coleção, ele tem uma frieza, de um distanciamento que ele precisa perguntar ao papai para ver se vai comprar. Você está entendendo? Então, aquilo que o Marcelo falou, que prefere 2 ou 10 iguais a vocês, eu também, até enquanto vocês não virarem celebridades, porque a gente estava falando disso hoje. Por quê? Porque até o momento quando você vira celebridade, parece que a sua coleção triplica de valor, aí vai ter que arranjar um man para poder doar. Não, peraí. A atitude tem que ser muito mais próxima. E tipo assim, eu acho que todos, eu falei isso também, eu acho que pra gente lá ontem na KM7, mas era todo colecionador devia assinar um termo legal
público, dizendo, eu sou obrigado anualmente a mostrar a minha coleção para o público. Sabe, socializar aquilo que é nosso. Tudo bem que você teve dinheiro, que bom que você pode pagar aquele dinheiro todo, mas você comprar e guardar dentro do teu cofre, só abrir para os seus parentes, os seus amigos íntimos, dizendo, olha o que eu tenho, eu tenho um Picasso, olha que lindo, só para você que eu mostro, eu não posso mostrar para todo mundo não, porque eu tenho medo. Então, olha a inversão de onde foi parar aquela arte do ponto ali em plano para um lugar fechado, íntimo de um colecionador que fica conversando com o umbigo e todo dia vendo a sua coleção e convidando 2 ou 3 pessoas. Você está entendendo? Para poder... Isso eu conheço vários. São vários. Então, por isso eu acho que a gente deveria ter um termo legal que todo mundo que passasse de 10 obras de arte em casa deveria apresentá-la pelo menos uma vez por ano, toda a sua coleção. Não seria maravilhoso? Já pensou? Como disse o Carlinho Borges, ele só foi ver a coleção do MASP em Miami porque era $1 a entrada, e onde no MASP é caríssimo para você poder ver a mesma coleção. Então, quer dizer, você vai lá fora, o público lá de fora que paga seguro, que faz tudo, bota um preço mais acessível para o povo no museu, né, popular do que no Brasil. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Existe no Brasil uma hipervalorização da obra de arte, ou um distanciamento, uma elitização, que a gente estava falando ontem, para que poucos... E até uma outra senhora que estava aqui presente falou, não, sim, não sei se ela está ali hoje ou não, é elite, elite sim. Sim, o Paulo Sérgio Duarte falou assim, claro que é elite, porque quem está com fome não pode pensar em arte. Quem está passando fome tem que sobreviver, tem que cuidar de encher a barriga. Mas quem tem um pouquinho de comida na barriga e que não está com fome, poxa, passa na rua e vê um jardim, uma flor, e fica encantado e pensa, poxa, meu filho poderia pintar isso, eu não sei quem podia pintar essa paisagem, ou então será... Ou seja, tem um desejo dessa relação com o sensível. Tem todos nós, todo ser humano tem esse desejo e essa necessidade. Claro que a emergência da fome ou da moradia, isso não dá tempo. Inclusive, na época de crise, a primeira coisa que é cortada é a obra de arte. O Ministério da Cultura, acabou, né? Acabaram com o Ministério da Cultura. Então, quer dizer, a arte sempre foi colocada a reboque de uma sociedade faminta, pobre, burra, mal educada, insensível, como o nosso país, vítima de mais de 20 anos de desconhecimento de ditadura ou de situações de poder. Que a gente estava, o Carlinho estava falando sobre isso hoje com o Carlos Zilli, Glória Ferreira, que organizou meu livro. Inclusive, gente, quem não tem um livro, ainda tem um livro aí para a Glória Ferreira. Todos eles foram exilados, todos eles viveram um momento muito forte que foi a ditadura militar e que poucas pessoas sabem o que isso significa em relação à produção artística, ao pensamento, à construção do mundo, de um novo mundo, o quanto isso cerceia mercado, construção, pensamento, criação, o quanto isso tudo. Então a gente tem que, de uma maneira ou de outra, sempre lutar contra essa fantasma que nos ronda. Inclusive agora com as próximas eleições existe um indivíduo aí que prega a ditadura a qualquer custo, ou a volta da ditadura da ideia militar, ou de botar ordem na casa. Não. Sejamos artistas, sejamos sensíveis e livres para perceber que o espaço, esse espaço que a gente está tentando construir aqui em Friburgo agora, com a atitude do Marcelo, ele pode ser reverberador num nível muito grande se a gente constrói a escola de arte, se a gente constrói um espaço de discussão. Esse aqui mesmo pode ser usado sempre com várias discussões como essa. Eu sei que deu trabalho para a produção, Carlinhos, tudo, mas eu acho que deveria ter quase que mensalmente, ou de 2 em 2 meses, discussões sobre mostrar, o Cacau vir mostrar o trabalho dele aqui para todo mundo discutir.
Outro artista local vir aqui falar sobre o que ele pensa. A Dair, que está com a exposição aí, fazer uma visita guiada e falar sobre o trabalho dela e sobre o texto que ela escreveu. Quer dizer, isso é necessário conversar. Hoje, para mim, foi fantástico ter ido na Casa do Cacau por conta de tudo que eu vi ao mesmo tempo agora. Sabe, tudo que eu vi, que a gente veio conversando, para mim, deveria acontecer todos os dias. A gente sair daqui e ir na casa de outro artista, depois ir na casa de outro artista, e depois, tanto é que ele está aqui presente, ele nem sabia que isso aqui estava acontecendo. Você está entendendo? Então, quantas pessoas não sabiam e não sabem que isso aqui está acontecendo? Então, um falar para o outro, um falar para o amigo, ligar, você está sabendo o que está acontecendo? Quer dizer, é esse boca a boca, é esse corpo a corpo, é essa situação que vai fazer com a construção de um público pensante, um público capaz, um público com um olhar, porque aquilo que você falou, Marcelo, é fundamental. Qualquer artista ou qualquer público, ele precisa ter educação visual, ele precisa conviver, discutir, criar linguagem, construir linguagem, saber A, B, C, D, E, F, até Z na arte contemporânea, no tempo que a gente está vivendo agora. Então existe uma cegueira, uma coisa assim, parece que, depois eu vou, ou depois eu faço. Não, a hora é agora, o momento é esse. Essa atitude, isso que está acontecendo aqui em Friburgo, a cidade de Friburgo é muito aprazível, em todos os sentidos, não só na beleza natural, mas o fluxo, as pessoas, a parte do... Ontem a gente viu, foi quem que estava na frente do shopping junto comigo, e você, acho que foi você que falou, olha isso no Rio de Janeiro, não sei, não foi você não, foi outra pessoa que estava junto comigo, isso no Rio de Janeiro, quando é que acontece um shopping desse jeito, aberto, com pessoas na rua, com muita gente. Hoje no Rio de Janeiro está todo mundo com medo de ser assaltado. Tem um terror que a TV Globo está colocando no ar o dia inteiro, toda hora, morte, morreu não sei quem, matou não sei quem, que está todo mundo... Você desce a Rua Alice, que é onde eu tenho ateliê, às 8 da noite está tudo vazio. Você chega nos bares, está tudo vazio. Entendeu? Então, quer dizer, vamos valorizar sim. Cadê o Marcelo Caldas? Acho que o Marcelo Caldas que estava falando. As periferias, vamos valorizar as cidades que estão ao redor do grande centro e trazer para cá uma escola de arte, trazer para cá uma bienal de arte, trazer para cá discussões artísticas. Olha só, eu queria até falar da formação da Lígia Pape, que ele nasceu aqui em Friburgo, foi design, fez filosofia, ganhou prêmio na Fulbright, foi morar fora, casou com um alemão que é maravilhoso, gente muito da primeira linha, o Walter Pape, que dá o sobrenome a ela, e que depois, no final da vida, ele teve derrame, e ele pintava e ele começou a copiar o Morandi. Então eu organizei uma individual do Walter, do marido da Lígia Pape, lá no Jardim Botânico, que ele ficou hiper feliz antes de morrer, e ele falava que ela era uma menina de Friburgo, que foi fazer capa de disco e fazer cartaz de cinema como design no Rio de Janeiro. E aí, por conta da força que ele deu, que o marido deu a ela, disse, não, você vai se dedicar àquilo que você ama. Ela, a Lígia Pape. Você está entendendo o que dizer? Olha que legal vocês saberem que uma pessoa que saiu daqui, dessa cidade, chegou a ser essa pessoa que todos nós mundialmente conhecemos. Então, não é impossível, né, Cacau? Né, Cacau? Fazer essa individual sua aí, colocar a pipa no ar. Você está entendendo? Botar a pipa no ar. Então, o mercado só vai existir se a gente conseguir juntar os pontos, ou as linhas, ou os planos. A gente só vai conseguir fazer alguma coisa aqui se a gente continuar a acreditar e atitudes como essa devam existir constantemente. E outra coisa, a gente estava conversando lá na Casa do Cacau sobre uma escola de arte e estávamos falando sobre que imóvel da prefeitura tem por aí que a gente pode pedir. Que espaço, não sei, estou jogando no ar, para que todos possam falar, olha, eu falei com não sei quem, ele falou que tem aquele casarão ali, pode ser uma escola de arte. Eu me comprometi e falei, se abrirem uma escola de arte em Friburgo, eu virei toda semana da aula, com o maior prazer.
entendeu? Até porque eu sou um provocador. Eu não acredito no artista apaziguador, que aí ele está morno. Ele está morto ou morno, mas o artista é impaciente, ansioso, que não sabe se fuma, ou se bebe, ou se joga, ou se vai, ou se não vai. Essa coisa que incomoda, que ao mesmo tempo deixa a gente perguntando para a gente mesmo: será que eu estou fazendo o que deveria estar fazendo? Será que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Dizem que é arte, mas essa atitude, dessa impaciência, dessa coisa que eu não durmo, o Carlinhos sabe, eu não consigo dormir, porque eu não consigo, eu fico imaginando coisas, como seria uma Bienal em Friburgo. Quantos hotéis tem em Friburgo? Quantos parques, até aquele clube lá em Olaria, tem um clube gigantesco, eu já fui em uma festa. Por que não ocupar os espaços assim, com ações urbanas? Por que não? Aqui, ó, esse lugar é um lugar excelente para um sarau de música de jovens, botar as bandas de garagem de Friburgo aqui nesse lugar todo dia para tocar às 6 da tarde. Entendeu? Quer dizer, vamos pensar na arte como pulsão de vida. Porque a partir desse momento, o mercado, os sensíveis, os que eu gosto porque gosto, vão aparecer correndo, dizendo: eu gosto muito e quero levar para minha casa. Entendeu? Assim que a gente constrói mercado, assim que a gente constrói público, entendeu? É discutindo, não tendo vergonha de ser honesto. Não tendo, queria muito, não vai dar, que a gente vai embora hoje, mas até aí, não sei quando, até a sua exposição vai estar aí, mas seria legal você propor aqui para a sociedade, para a comunidade, botar ali na placa, ali, ó, visita guiada com artista de tal. Você entendeu? E aí você vai de quadro a quadro, com o público que aparecer, e você fala o que você quiser. Inclusive, eu vou fazer com a escola, com alunos do segundo grau da escola pública. Então, isso aí é que você vai construir público, que você vai se ver, que você vai se criticar também, vai falar: ih, caramba, isso aqui não está muito bom não, mas olha, eu tentei chegar ao máximo. Sabe aquele trabalho que você larga no meio pensando: ih, eu acho que já está pronto, mas ele nunca fica pronto, né? Que é aquele que você largou no meio, que ele é um problema. Aquele trabalho que está lá parado, que é um problema. Entendeu? Então, o conjunto de obras de arte, o conjunto daquilo que você chama de coleção, ele não é nada mais do que o espaço que Bachelard fala da poética do espaço, que é aquele seu espaço íntimo e guardado, que só você sente. Entendeu? Então eu acho que eu vou deixar esse espaço íntimo com vocês, para cada um pensar no seu próprio espaço. O que eu levaria para casa? O que eu teria em casa? Que intimidade é essa que você conversa com o seu umbigo e sabe que eu gosto do trabalho da Nena Baltar? Sabe, gosto porque gosto, viu? Isso, eu adorei esse gosto porque gosto. Eu adorei porque não tem explicação, é porque eu gosto. E esse respeito, o ser humano tem que exigir do outro, sabe? E esse respeito, o artista tem que exigir do outro, que está degustando, que está bebendo aquilo que ele fez. Então, eu acho que cuidar desse cantinho, desse espaço, desse conjunto de planos que tem dentro de nós, desse coração, desse sensível, e que eu acho que constrói, e refaz e repensa o mercado de artes. Falar depois do Ronald. Vamos lá. Eu queria pontuar algumas coisas. Eu acho que a gente vai falar de mercado e a palavra que mais apareceu é educação. E educação não nesse sentido da formalização e da verticalização de um conhecimento que é simplesmente repassado, mas é justamente no sentido da horizontalização. O que é promover uma escola ou um espaço educacional? É colocar as pessoas em contato uma com as outras. Então, que é isso que você estava falando. Como que
o olhar do outro sobre o que eu faço e o olhar que eu tenho sobre aquilo que ele me falou, ou seja, esse estabelecimento do diálogo, faz a gente refletir sobre o nosso próprio trabalho e o nosso trabalho em conjunto com os outros, porque é isso que faz um movimento. E a própria questão do mercado, porque é toda essa coisa da obscuridade, assim. Será que a educação, de modo geral, não só na arte, nos prepara para o mercado? É no sentido de que a educação tem que nos preparar para ser cidadãos, para estarmos na sociedade e aí a gente conseguir olhar e discutir esse mercado. Porque é o próprio mercado que vai colocando essas lógicas para a gente. Então, como que uma pessoa que começa colecionando arte porque gosta do que gosta, termina sendo uma celebridade? Do mesmo jeito que um médico que faz um trabalho muito bom termina sendo uma celebridade. É uma reprodução de uma lógica de pensamento social, mercadológica. E a arte, por ser esse lugar, né, de interlocução primeira, de necessidade, de vontade, de provocação, cai nesse ciclo de um jeito muito avassalador, onde as coisas se perdem. Então, esse caráter da educação, quando a gente fala, não é pela formalização, mas sim pela formação de um pensamento crítico e de uma postura, né, que perpassa essas nuances. Um exemplo prático disso, por exemplo, é o que aconteceu com as feiras, né? Porque antes tinha essa coisa de a feira ser uma coisa horrível, porque era comércio. E arte não é sobre dinheiro. Arte é sobre arte e o dinheiro não vamos falar como as pessoas vivem, como elas pagam um aluguel, não vamos saber da onde que o colecionador tira dinheiro, porque que ele comprou. E aí as primeiras foram a Basel e a Arco, que criaram esse movimento de chamar outras coisas para dentro das feiras. Então vamos fazer um talk com o artista, vamos chamar um curador para fazer uma visita guiada, vamos promover feiras paralelas. Então o próprio mercado teve que se adaptar, trazendo para esse lado também. E hoje em dia a gente não dissocia as coisas. Uma feira de arte, necessariamente, ela vai ter todo esse outro ambiente de articulação e discussão e de apresentação, não apenas o comercial. Até porque precisa-se de valor agregado ao produto. Já me falou, eu venho do marketing. O marketing está aí também. Então, as coisas são muito embaralhadas, né, dentro desse mercado. Uma coisa leva a outra, então é uma coisa de posicionamento pessoal mesmo e que se faz no conjunto. E a gente precisa de força para fazer isso, né? Senão a gente acha que está maluco sozinho. E aí outra coisa que eu acho legal de pontuar sobre a coleção também é como expor, né? Que é isso que da relação minha com o Marcelo, como que a gente vai fazer isso, o porquê de ter a sensibilidade de ouvir. E aí vem uma outra responsabilidade que foge da filosofia do gosto, que é uma coisa que eu me interesso bastante, assim, dá para divulgar, filosofia do gosto. E transformar isso numa coisa lógica, ligar esses pontos para quem está dentro do espaço expositivo poder minimamente ter esse mesmo feeling, essa mesma sensação. E isso dentro dos acervos dos museus e dentro das coleções privadas também. Eu lembrei, no momento que alguém estava falando, do exemplo da Eva Clabin, que tem o projeto Respiro. Então, você imagina, é uma casa-museu com coisas assim super antigas, que estão lá há anos, está tudo fechado. Era uma pessoa que dormia durante o dia, a casa estava sempre fechada, fazia as coisas de novo. E assim, precisa movimentar aquela coleção. Como é que faz? Isso não pode ficar fechado. E essa proposta do Respiro convida-se um artista para ir lá e pensar proposições sobre aquela coleção, para que aquela coleção não morra, mas de novo é o artista. Então a gente tem que ficar muito atento a isso também. E o que chama atenção no exemplo das coleções que a gente tem aqui é justamente essa relação com o artista, que não pode ser esquecida.
e do curador também. Então, é ir na casa, no ateliê, escutar. E isso é o principal, o artista e a obra de arte. Acho que essas coisas, nesse mercado celebridade, acabam passando muito, né, despercebidas. E só citando um exemplo que a gente estava comentando hoje, tem o trabalho do Álvaro Seixas, que está com uma série nova, que são esses desenhos super polêmicos, ou não, super contundentes, criticando o mercado de arte, assim, que são rabiscos mesmos e algumas palavras de ordem, mas que dizem muito sobre como todas essas figuras se ajudam e se prejudicam ao mesmo tempo, assim, que é legal da gente pensar também.